Gente, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Hoje estará conosco o Dr. Pedro Paulo Martins Alvarenga, que possui residência em Clínica Médica pela FEMIG e especialização em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de BH, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestrado em Medicina Molecular pela UFMG, atua como preceptor dos programas de Clínica Médica do Complexo de Especialidade da FEMIG e do Hospital Municipal de Contagem e do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas da Santa Casa de BH. Doutor Pedro, agora é com você, seja muito bem-vindo. Muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Vamos aproveitar essa aula aí de grande importância e relevância. Obrigado, Andrômeda, em nome da equipe toda da Live Med pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho desse tema, né? Desse terror que muitas pessoas acham que são as emergências hiperglicêmicas. Eu tentei direcionar a aula de uma forma bem prática, de modo com que o clínico, que o generalista, que o colega que está assumindo, né, um plantão de pronto atendimento consiga ter habilidades de modo com que a gente consiga permear e, consequentemente, ter bons desfechos nos tratamentos das emergências hiperglicêmicas. Excelente. Então, a gente tem, na verdade, dois grandes protótipos, né? E nessa aula a gente vai conversar sobre eles. O primeiro é a cetoacidose diabética, que é a complicação aguda mais grave do diabetes. E ela é, na verdade, uma compreensão do estado metabólico que acontece durante um período de um jejum prolongado. A gente vai entender no mecanismo fisiopatológico, né, de como ela acontece, e a gente vai perceber que se assemelha muito a um processo fisiológico do jejum, mas de uma forma exacerbada, a qual a produção, né, de diversas substâncias que vão ser danosas para o nosso organismo. Ela é Pedro, espera só um caracterizada. pouquinho, sabe, do que não projetou, projetou, mas não passou. Não passou? Não, tá no primeiro slide, não tá no modo apresentação. Bom, Desculpa te então acho, interromper aí. então eu acho que eu vou ter que mudar a apresentação da janela e colocar de tela cheia de novo. Hum, e aí agora não tem como dar errado. Um segundo. Compartilhar a tela. Agora tá passando direitinho? Excelente, ótimo, excelente. Bom, então ela é Desculpa interromper aí, caracterizada mas é para ajustar. sem problemas. Caracterizada por uma hiperglicemia, cetonemia e acidose metabólica, e tem uma faixa de acometimento grande, então até 30% dos adultos, quase 70% das crianças com diabetes ou com estados, né, de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, podem desenvolver a cetoacidose em algum momento do diagnóstico. Então a gente tem uma incidência estimada de cerca de 4 a 8 episódios a cada 1.000 pacientes portadores de diabetes. E eu trouxe um dado importante porque a gente espera um perfil de mortalidade menor do que 1% em centros especializados. Então, a partir, né, do descobrimento do arsenal terapêutico com a possibilidade do uso da insulinoterapia, a gente sabe que centros de excelência e centros que têm boas práticas em relação à saúde, a taxa de mortalidade é inferior a 1%. Então, é um manejo clínico possível de um acometimento secundário ao diabetes grave, mas que a gente consegue contornar. E uma outra emergência hiperglicêmica, então a gente tem a cetoacidose e a gente tem o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Eles são um pouco parecidos. O estado hiperglicêmico hiperosmolar é uma descompensação típica do DM tipo 2 e frequentemente em idosos que vão ter uma alteração na percepção de sede, principalmente. E ela também vai estar caracterizada por uma hiperglicemia, uma hiperosmolaridade sérica e uma alteração do nível de consciência. Como a gente não tem uma depressão absoluta de insulina, como não tem hipoinsulinemia absoluta, a gente não tem acidose, a gente não tem cetoacidose. Né? Então, o pouco de insulina que nos resta, a gente vai conseguir manter um platô metabólico que vai fazer com que a gente não tenha produção de cetoácidos. Então, aqui a gente tem inicialmente uma figura dos mecanismos fisiopatológicos representados na parte inferior da figura, o estado hiperglicêmico hiperosmolar e a cetoacidose diabética. Então, quando a gente tem algum
trigger, algum fator de descompensação, a gente vai conversar sobre alguns fatores que são muito comuns, a gente vai ter um desvio das vias metabólicas relacionadas à utilização da glicose. Então, quando eu tenho o estado hiperglicêmico hiperosmolar, a gente tem uma alteração relativa de insulina, porque o paciente é diabético. Consequentemente, tanto para o estado hiperglicêmico quanto para a cetoacidose, a gente tem a produção de hormônios contrarregulatórios, como a catecolaminas, cortisol, que vão ser hormônios que vão alterar o processo de sinalização das vias da insulina. Consequentemente, eu vou ter uma diminuição da produção de glicose. Se eu tenho uma diminuição da produção de glicose, eu aumento a minha glicosúria. E aqui a gente pode perceber que tanto na cetoacidose quanto no estado hiperglicêmico hiperosmolar, o fígado, o tecido gorduroso e um mecanismo renal de filtração vão estar interligados. Então, a partir do momento que eu tenho um diabetes com uma diminuição da captação de glicose, consequentemente um estado hiperglicêmico, se eu tenho mais glicemia circulante, eu vou ter mais glicosúria. Se eu tenho mais glicosúria, eu vou ter uma hiperosmolaridade urinária e uma redução de volume. Então, aqui, principalmente, a gente tem marcado uma hiperglicemia com uma glicosúria e, consequentemente, uma diminuição do volume circulante. Se eu tenho uma diminuição do volume circulante, a gente, consequentemente, entra no estado de hiperglicemia e voltamos todo esse ciclo. Então, ele volta a girar. Já na cetoacidose, a gente tem uma parte um pouquinho mais distinta. Como eu tenho uma deficiência absoluta de insulina, a gente não vai ter uma redução da utilização da glicose. Na verdade, a gente não vai conseguir utilizar. Se eu não utilizo e tenho uma deficiência absoluta da absorção, da utilização de glicose, consequentemente, eu vou desviar a minha via para a utilização de outra fonte energética. E aí, nesse caso, o tecido adiposo. Eu tenho uma quebra do tecido adiposo, então tenho uma lipólise com um aumento na liberação dos ácidos graxos e, consequentemente, essa via vai ser desviada para um aumento de produção de cetonas, principalmente no parênquima hepático. Com isso, eu tenho um aumento circulante desses ácidos e, consequentemente, a cetoacidose. Então, esses três principais mecanismos de utilização de via energética, de glicogenólise e produção de ácidos graxos e os mecanismos renais, eles vão estar intimamente ligados, tanto na cetoacidose quanto no estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, aqui, na verdade, a gente está explicando essa fisiopatologia. Na cetoacidose, uma deficiência de insulina, com uma hiperglicemia. Se eu não consigo utilizar vias de glicose, eu passo a ter uma lipólise e uma cetogênese, e a gente conhece isso comumente. Se eu aumento a liberação de ácidos graxos e a lipólise, eu vou liberar mais corpos cetônicos, porque eles vão ser convertidos, né? Então, os ácidos graxos livres e o glicerol são convertidos para corpos cetônicos. Eu tenho a cetonemia ou a cetonúria, que são dois achados. Cetonemia é um aumento circulante sérico e cetonúria é um aumento desses corpos cetônicos na urina. Eu também tenho o mecanismo de diurese osmótica, porque eu vou estar concentrando a minha diurese. Eu tenho uma desidratação com desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. E que é muito parecido aqui no estado hiperglicêmico, né? Então a gente tem a mesma coisa, uma diminuição, aumento da glicose sérica, aumento da minha diurese osmótica e uma hipovolemia. Só que aqui a gente vai destacar três principais achados e que a gente vai continuar a repetir isso ao longo da nossa aula, que no estado hiperglicêmico eu tenho um pouco de insulina. Então, se eu tenho um pouco de insulina, a gente não vai quebrar os ácidos graxos, a gente não vai ter perda de tecido adiposo. Então, o pouquinho de insulina que resta consegue utilizar, sensibilizar as células e permitir a entrada da glicose intracelular. Então, eu não vou utilizar a via de lipólise como fonte energética. Se eu não tenho lipólise, eu não tenho formação de corpos cetônicos e, consequentemente, eu não tenho acidose. Então, vai ter um fator aí diferenciando a cetoacidose
do estado hiperglicêmico hiperosmolar. E no primeiro passo do mecanismo fisiopatológico, a gente tem os fatores precipitantes. Então, principalmente as infecções, pneumonia, infecção urinária, as infecções respiratórias como o COVID, são triggers comuns para quadros de cetoacidose e de estado hiperglicêmico hiperosmolar. Traumas agudos, e aí a gente leva em consideração qualquer quadro grave, um IAM, AVC, um trauma mesmo, como um acidente automobilístico, uma cirurgia, que a gente também trata como trauma, né? Má aderência ao tratamento, descontinuação de insulinoterapia, doses insuficientes de insulinoterapia, principalmente nos pacientes DM tipo 1, vão ser fatores de causas e vão ser fatores precipitantes da cetoacidose e do estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aqui um destaque especial hoje para os medicamentos. A gente sabe que principalmente os glicocorticoides, então eles alteram a sensibilização, geram uma resistência na ação da insulina, então eles vão levar a uma gliconeogênese, vão desviar essa via metabólica também. Diuréticos tiazídicos e outros diuréticos que podem estar relacionados não somente à alteração metabólica, mas um aumento da diurese e uma desidratação. Os antipsicóticos, e aqui a gente destaca principalmente a risperidona e a quetiapina, que podem ser medicamentos que vão precipitar uma cetoacidose ou um estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aqui, de uma forma até um pouco paradoxal, uma droga que é utilizada para o tratamento do diabetes tipo 2, hoje já, né, chancelada para insuficiência cardíaca, pacientes nefropatas, que são os inibidores de SGLT2, e que vão levar a um risco principalmente da cetoacidose euglicêmica. E a gente vai falar um pouco dessa modificação em relação ao conhecimento do contínuo da cetoacidose euglicêmica, quando a gente falar que a cetoacidose e o estado hiperglicêmico eles vão andar um pouco juntos. E eu trouxe para vocês, dadas as últimas atualizações do EAD, o protocolo novo em relação ao diagnóstico da cetoacidose e do estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, a gente tem como quadro clínico principal para a cetoacidose os sintomas gastrointestinais, então náusea, vômito, dor abdominal. A dor abdominal geralmente é marcada pelo primeiro sintoma, o primeiro sinal que o paciente vai manifestar, principalmente porque grande parte do plexo esplâncnico e toda a inervação do trato gastrointestinal, ela é muito sensível a alterações de pH. Então, se eu tenho uma acidose, a gente vai ter uma sensibilização dessa inervação e, consequentemente, uma interpretação como se fosse uma injúria. Então, por isso, os pacientes têm dor abdominal. A gente pode ter desidratação pela poliúria, pela perda de peso, pela diurese osmótica, pela baixa ingesta hídrica, alterações respiratórias na tentativa de compensar esses distúrbios ácidos básicos e outros sintomas sistêmicos, como fraqueza, perda de peso, fadiga, que vão estar relacionados a uma descompensação do diabetes. E aqui, talvez um dos slides mais importantes, que se a gente conseguir deixar essa mensagem, eu já fico muito feliz. A leucocitose, ela está presente nas crises hiperglicêmicas. Então, 18.000, 20.000, 23.000 não é igual a uso de ceftriaxona. Leucocitose na cetoacidose, leucocitose no estado hiperglicêmico hiperosmolar, ela pode ser esperada porque é como se a gente tivesse um estado, né, dinâmico, tanto do ponto de vista hemodinâmico quanto do ponto de vista de estresse oxidativo, muito semelhante ao que a gente conhece como uma resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então, se durante um procedimento num pós-operatório recente a gente pode ter uma leucocitose, da mesma forma a gente também pode ter uma leucocitose na cetoacidose no estado hiperglicêmico. Então, leucocitose na cetoacidose não é igual a antibiótico. A gente sabe que as infecções são fatores precipitantes e elas vão precisar serem bem vistas, bem avaliadas e bem diagnosticadas, mas não é a leucocitose isolada que vai fazer com que a gente inicie um ciclo de antibiótico. Na cetoacidose, a gente tem um quadro clínico que geralmente se desenvolve em horas ou em poucos dias. O paciente, na grande maioria das vezes, está alerta e pode ter alterações respiratórias, como a respiração de Kussmaul. Já no estado hiperglicêmico hiperosmolar, a principal queixa, principal sinal que a gente tem vai ser uma alteração do nível de consciência.
Então, letargia, confusão mental, vai acompanhar, porque geralmente o estado hiperglicêmico vai se desenvolver em dias ou em até semanas. Então, vai ser um quadro um pouco mais insidioso, a gente não vai esperar as outras alterações. E como a gente não tem acidose, a gente também não espera alterações respiratórias compensatórias. Então, são aí dicas para poder diferenciar a cetoacidose do estado hiperglicêmico hiperosmolar. E a gente sabe que hoje os critérios da cetoacidose estão marcados por uma hiperglicemia, então geralmente glicemias acima de 250. Acidose metabólica, então pH venoso menor do que 7,3 ou um bicarbonato sérico menor do que 15 a 18, depende muito da referência que a gente vai utilizar. E a presença de uma cetose. A cetose ela pode ser uma cetonemia, então uma dosagem sérica sanguínea, ou cetonúria. E aí a gente vai falar ao longo da aula algumas particularidades em relação à checagem da cetonemia e da cetonúria, mas lembrar que a gente tem hiperglicemia, acidose metabólica e um quadro de cetose marcada, diagnosticada através da cetonemia ou da cetonúria. E uma atualização que a gente teve recente, os guidelines que a gente tinha de cetoacidose e emergências hiperglicêmicas eram de 2009, 2013. Em 2022, 3 e 4, a gente teve algumas atualizações, tanto da SBD como do EASD e outras entidades e outras organizações que guiaram, e a gente teve algumas mudanças. Então, a gente pode considerar um corte reduzido para 200 miligramas na hiperglicemia. Para quem formou mais ou menos na minha época, então a gente tem alguns representantes aí, a gente considerava glicemias acima de 250, então a gente já teve uma redução do ponto de corte para aqueles pacientes que não são diabéticos. Para os que são diabéticos, a gente pode considerar a possibilidade de uma cetoacidose mesmo com um bom controle glicêmico, porque a gente conversou há pouco sobre a cetoacidose euglicêmica. Então, para aqueles pacientes que já são diabéticos conhecidos, o critério glicêmico ele foi abolido, ele vai ser considerado, mas um paciente pode evoluir uma cetoacidose com uma glicemia menor do que 200, por exemplo. A presença de cetose, então, principalmente o beta-hidroxibutirato, medido através da dosagem sérica ou em testes de fitas reagentes, com uma dosagem maior do que 3 milimol. Então, a gente vai ver que tem uma sensibilidade, uma especificidade muito grande para a cetoacidose. E o auxílio da gasometria para poder definir uma acidose metabólica, né? Então, pH menor do que 7,3 e um bicarbonato entre 15 e 18, menor do que 18 a gente consideraria. Uma outra mudança que a gente teve foi a saída do anion gap como um critério de definição principal da cetoacidose. O anion gap ele pode ser utilizado, né, principalmente quando a gente não tem disponibilidade das cetonas, mas a gente sabe que existem outras patologias que podem falsear o nosso anion gap durante o diagnóstico da cetoacidose, principalmente normalizando o anion gap. Então significa que a gente estava tirando muitos pacientes do diagnóstico de cetoacidose pelo anion gap normal e, consequentemente, atrasando o diagnóstico desses pacientes e o tratamento. Então, a gente vai considerar o anion gap aí como um auxiliar em determinadas situações, principalmente também para a gente conseguir guiar alguns diagnósticos diferenciais. Né? Então, como a gente já falou, houve uma redução do limiar glicêmico, principalmente por a gente agora considerar muito mais a cetoacidose euglicêmica relacionada aos inibidores de SGLT2. Então, aqui só um compêndio do que a gente tem da glicemia maior do que 200, dosagem de beta-hidroxibutirato maior do que 3 e um pH menor do que 7,3 para a cetoacidose. E para o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que eu ainda não tinha falado, a gente precisa de uma glicemia muito aumentada. Então, quando a gente fala em diurese osmótica, a gente precisa de glicemias maior do que 500, 600 pelos critérios diagnósticos, associado a uma osmolaridade sérica ou efetiva maior do que 300 ou 320, respectivamente. Eu vou deixar nessa aula também alguns cálculos que vão ser importantes para vocês conseguirem até tirar um print aí da foto, porque vai ajudar no cálculo e em algumas fórmulas que a gente vai utilizar tanto para melhora clínica quanto para definição diagnóstica, né? No estado hiperglicêmico a gente não tem cetonemia, diferente da cetoacidose, e a gente também não tem acidose, né? Então o pH é maior do que 7,3 e o bicarbonato ele é maior do que 15 a 18 milimol por litro.
E a gente teve essas mudanças nos critérios diagnósticos, principalmente porque agora a gente tem apresentações híbridas, trazendo um desafio diagnóstico, principalmente porque existem quadros de cetoacidose e de estado hiperglicêmico hiperosmolar que vão se sobrepor. Então, às vezes, pacientes que iniciam um quadro de estado hiperglicêmico de uma forma mais insidiosa, tem alguma piora clínica aguda ou uma depressão, por exemplo, do uso de drogas. Então, o paciente que já estava ali, diminuindo um pouco a ingesta hídrica, fica mais prostrado, não consegue alimentar e a família omite a dose da insulina, por exemplo. E aí, esses pacientes vão ter sobrejacente um quadro de cetoacidose. Então, hoje, a gente considera o tratamento da cetoacidose e do estado hiperglicêmico como grandes síndromes e como emergências hiperglicêmicas, porque o tratamento e a condução ela vai ser muito semelhante. Então, conseguir entender que os dois podem estar interligados vai fazer com que a gente consiga reconhecer mais rápido, tratar melhor esses pacientes e conseguir conduzir na fase de melhora clínica qual vai ser o nosso caminhar em relação à fase de manutenção. Então, isso foram novos paradigmas quebrados durante essas atualizações de entender que pode haver quadros, e a gente falou que até um terço pode estar relacionado ao estado hiperglicêmico com uma cetoacidose. Aqui alguns diagnósticos diferenciais, então eu vou falar primeiro aqui, né, do que a gente tem tido aí com grande fala, intoxicação com metanol. Então a gente sabe que existem causas principalmente, né, de uso de substâncias exógenas que vão levar a quadros de acidose, então envenenamento ou intoxicação por metanol, etileno glicol, o uso de acetaminofeno, o uso supraterapêutico de aspirina e até a acidose lática relacionada à metformina, ela pode estar, né, num compêndio de descompensação glicêmica com acidose. E a gente também tem outras causas de cetose. Então, a cetoacidose alcoólica, aqueles pacientes principalmente hepatopatas, que usam muita bebida alcoólica e que ficam muito tempo em jejum, então, né, a alcorexia que a gente conhece, os pacientes que não têm ingesta alimentar e que usam grande quantidade de bebida alcoólica, porque vai se relacionar principalmente ao que a gente conhece da cetose em jejum. É claro, né, que um quadro de cetose pelo jejum é muito diferente do que a gente pode esperar de semiologia da cetoacidose, mas é um diagnóstico diferencial, principalmente quando a gente mede fita reagente de cetonúria. Então, a gente já viu, a gente conhece que pessoas às vezes fazem aquelas dietas, né, com baixa ingesta de carboidrato, que incentivam, na verdade, né, que levam a cetose, e eles vão medindo a cetose através de fita reagente de urina, por exemplo, para avaliar se eles estão naquela faixa de redução do uso de carboidrato e aumento do uso de tecido gorduroso, de lipídio, como fonte energética. Então, entender que existem esses diagnósticos diferenciais. A cetoacidose euglicêmica, então a gente sabe que os inibidores de SGLT2 eles vão bloquear a reabsorção renal de glicose, então eles vão aumentar aquela glicosúria, eles vão fazer com que haja um aumento, né, na diurese osmótica, e isso pode progredir até uma hiperglicemia grave, né? Então, lembrar dos pacientes e de sempre ter uma checagem adequada das medicações, porque o uso dos inibidores de SGLT2 podem estar relacionados principalmente a cetoacidose euglicêmica. Aqui, a critério de exemplificação, o que a gente conversou em relação à cetonemia e à cetonúria. O nosso padrão ouro é a cetonemia capilar. Então, a gente pode ter a dosagem sérica ou a dosagem como fita reagente, igual a gente tem no glicosímetro, né? A gente faz a dosagem de cetonemia. E a cetonúria, que pode ser utilizada principalmente em centros, e a gente fala, né, de quando estamos em pronto atendimento, UPA, que às vezes a gente não vai conseguir ter cetonemia, a gente vai conseguir avaliar a cetonúria porque é fita reagente, igual a gente faz o exame de urina, né? Então, lembrar que existe uma sensibilidade de até 98%, mas uma especificidade de 35%. E por que a gente leva em consideração isso? Porque em fases de melhora clínica e em fases mais tardias da cetoacidose, a cetonúria ela pode estar presente
principalmente porque a gente vai ter um desvio da via do beta-hidroxibutirato. Então, a gente vai ter um aumento da eliminação renal desses corpos cetônicos, e isso pode falsear. Às vezes o paciente já teve uma melhora clínica, mas ainda apresenta cetonúria. Então, quando a gente vai trabalhar com a cetonúria e não a cetonemia, a gente principalmente vai considerar no diagnóstico. Não vai ser utilizado para acompanhamento de melhora clínica, ao contrário do que a gente pode esperar da cetonemia. Né? Então, o valor de ponto de corte a gente considera maior ou igual a 3 para o diagnóstico de cetoacidose, porque a gente sabe que esse corte de 3 ele é o que apresenta melhor correlação com a acidose e a redução do bicarbonato menor do que 18. Então, existe esse link. Beta-hidroxibutirato na cetoacidose maior do que 3 é quase que 100% de chance da gente ter um bicarbonato menor do que 18. Né? Então, por isso, foram dados esses valores de corte aqui a partir de 3, menor do que 1, baixo risco, com valor preditivo negativo de 99,7%. Então, a gente exclui o diagnóstico de cetoacidose. E o valor entre 1,5 e 3 a gente considera ali como um risco aumentado, complementando com a avaliação da gasometria venosa. Aqui as tiras reagentes, né, de cetona, então, como eu falei, é a mesma coisa de um glicosímetro, a gente faz ponta de dedo e consegue checar os valores de cetose, né? Então, a gente tem algumas marcas que não dão valor absoluto, que dão só em checagem de cruzinha, assim como a gente tem com a cetonúria, e a gente sabe que na cetonúria, com a marcação em cruz, a gente tem 3 cruzes geralmente equivalente a 3 milimol. Então, a gente faria um comparativo de 3 para 3. Então, 3 de cetonemia, a gente consideraria 3 cruzes na cetonúria. Então, fica um macete aí para a gente conseguir também entender. Então, a gente já falou sobre os critérios e o quadro clínico, alguns achados em relação à parte da fisiopatologia, da triagem, os testes diagnósticos para a gente, e uma vez e dadas as circunstâncias do diagnóstico da cetoacidose, a gente vai classificar. Então, a classificação ela entra como leve, moderada e grave, principalmente levando em consideração os valores de pH. Isso é muito importante porque a gente também teve uma atualização autorizando o tratamento da cetoacidose leve, o uso de insulinoterapia subcutânea. Então, a gente pode sim tratar hoje cetoacidoses classificadas como leve com insulinoterapia subcutânea, não necessariamente endovenosa, como a gente trata grande parte dos nossos pacientes. E aqui, para ficar também um cálculo base para vocês, eu trouxe algumas fórmulas essenciais, tanto no manejo clínico quanto no diagnóstico da cetoacidose. Então, primeira correção do sódio, a gente sabe que em estados de hipernatremia com hiperglicemia, esse sódio às vezes vai estar falseado. Então, quanto maior a glicemia, mais alto eu espero o sódio estar. Então, suponhamos que eu tenho um paciente com sódio de 130 com uma glicemia de 500. Possivelmente, e através desse cálculo, a gente vai definir que esse paciente, na verdade, não está hiponatrêmico. Ele tem uma pseudo-hiponatremia secundária à hiperglicemia. Então, a gente vai precisar corrigir o sódio sérico, porque vai ser aqui que a gente vai conseguir definir qual o valor correto do meu sódio para continuar a minha expansão volêmica. Então, a gente vai conseguir aí chegar no valor adequado e, consequentemente, em qual fluido e em qual concentração eu vou utilizar. A osmolaridade plasmática, aqui para o diagnóstico do estado hiperglicêmico e hiperosmolar, e também a critério de exemplificação, o cálculo do anion gap, que a gente já sabe que não entra mais no critério diagnóstico, mas a gente pode precisar utilizá-lo, principalmente para poder fazer diagnósticos diferenciais em relação a outros quadros de acidose. Então, as nossas metas do tratamento. A primeira delas, depois que a gente teve o diagnóstico, é melhorar o estado volêmico desses pacientes. Então, a primeira etapa é correção da desidratação e repor todo o déficit de água. O mecanismo fisiopatológico principal, tanto do estado hiperglicêmico quanto da cetoacidose, é uma perda e uma diminuição do volume efetivo total,
uma diurese osmótica, uma glicosúria. Então, os pacientes só vão responder ao tratamento quando eles estiverem bem perfundidos. E, num segundo momento, e em paralelo, né, a gente vai ter que conseguir corrigir a glicemia e melhorar os níveis glicêmicos, então, consequentemente, melhorar a parte metabólica e corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos base. Além disso, nesse mesmo cenário, a gente precisa principalmente tentar definir qual que foi a causa. Não adianta, às vezes, a gente tratar uma cetoacidose que tem um quadro infeccioso sobrejacente e eu não estou tratando a infecção, né? Então, lembrar que identificar a causa entra como pilar principal também nas minhas metas de tratamento. Então, o que a gente tem em relação à parte de reposição de volume? Cristalóide, a gente pode utilizar soro fisiológico 0,9%, numa dose de 15 a 20 ml por quilo, e a gente vai acompanhar como esse paciente vai estar, principalmente do ponto de vista do valor do sódio. E aqui eu vou passar, porque a gente tem uma discussão se a gente vai usar a solução salina, o soro fisiológico, NaCl 0,9%, ou as soluções balanceadas, como o ringer lactato. A gente tem já dados da literatura que mostram para a gente que em determinadas situações a solução balanceada ela é melhor. A gente não tem, na grande maioria dos pacientes não graves e não internados em terapia intensiva, uma alteração, uma redução da mortalidade. Mas a gente tem dois trabalhos muito grandes que foram publicados no New England, comparando a solução salina com as soluções balanceadas de cristalóide, tanto nos pacientes críticos como nos pacientes não críticos. Então, hoje a gente discute que seria preferível a gente usar as soluções balanceadas, mas não vai ser isso que vai impedir com que a gente tenha os desfechos favoráveis. Então, eu também sei que em diversos sistemas de atendimento, a gente não vai ter a solução balanceada, a gente não vai ter ringer lactato, por exemplo, a gente só vai ter solução fisiológica. E tá tudo bem a gente utilizar isso. Então, só para a gente poder entender que, principalmente no grupo dos pacientes críticos, a gente teve alterações nos desfechos nesses dois trabalhos comparativos com a solução balanceada, com o ringer lactato, em detrimento da solução salina. E aqui também eu fiz um passo a passo que vai ficar como um guia para vocês. Isso daqui é para dar print, para a gente ter isso de bolso. Então, cheguei, eu tenho um paciente, diagnostiquei, eu tenho uma cetoacidose. A gente vai corrigir 1.000 a 1.500 de volume na primeira hora. Lembrar que a gente vai poder fazer uma continuidade da hidratação, porque o paciente ainda vai conseguir, ainda vai manter a perda de volume. Vamos calcular o sódio sérico e os valores da natremia, e a partir do sódio a gente vai considerar. Se o sódio estiver menor do que 35, eu posso continuar com a solução 0,9. Caso eu tenha uma hipernatremia, eu vou utilizar a solução 0,45, tá? E lembrar que quando eu tenho uma glicemia na meta, e a meta a gente vai considerar de 200 a 250, eu vou começar a infusão de glicose na bomba de infusão contínua a 150 ml hora. Pedro, quanto que isso equivale? Geralmente a 40 gramas de carboidrato, e aqui eu já deixei para vocês uma solução padrão, que é uma solução de 460 de glicose isotônica a 5% com 40 ml de glicose hipertônica a 50%. Então isso daqui fica uma meta, fica um soro adequado para a gente corrigir e para a gente começar a 150 ml hora quando houver um controle glicêmico adequado. Lembrando que o paciente só vai melhorar 100% da acidose quando ele receber glicose. Ele precisa de ter glicose mais insulina para internalizar a via metabólica, parar de quebrar lipídio e utilizar como fonte energética o carboidrato. Tá? Então, o paciente só vai melhorar quando eu começar efetivamente dar insulina com glicose. Tá? O segundo passo adiante em relação à parte do controle volêmico é o manejo do potássio. Aqui bem tranquilo. A gente sabe que potássio menor do que 3,3 é a única razão da gente atrasar o início da insulinoterapia. Então, entre 3,3 e 5,2 eu vou começar a insulinoterapia e vou repor potássio. E maior do que 5,2 eu não preciso repor potássio inicialmente, tá? Aqui, mais uma vez, eu já deixei um cálculozinho para vocês. Então, a gente pode colocar de 10 a 30 ml de KCl
a cada litro de solução, né? E a gente vai correr essa solução em bomba de infusão contínua e levar em consideração que eu preciso manter um débito urinário de pelo menos 0,5 ml por quilo por hora, porque isso vai garantir com que a gente tenha também um balanço de potássio adequado, sem que o paciente fique com uma hipercalemia secundária à reposição. E a insulinoterapia? A gente começa numa dose de 0,1 unidade por quilo por hora de insulina regular. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 60 quilos, eu deixei uma solução aqui para vocês também, para a gente entender que eu posso fazer uma solução de 1 para 1. Então, vão ser 100 unidades de insulina regular em 100 ml de solução fisiológica. Então, eu vou ter uma solução de 1 para 1. A cada 1 quilo, eu vou utilizar 1 ml, né? Porque a gente vai ter essa proporção. Então, paciente de 60 quilos, eu vou ter 6 unidades de insulina, então eu vou utilizar 6 ml da solução. E o nosso objetivo é reduzir de 50 a 70 miligramas por decilitro por hora. Então, não é para ter uma glicemia de 500 e eu esperar que ela caia para 200, porque isso vai fazer com que a gente tenha os desfechos negativos e as complicações, e a gente vai falar sobre elas um pouquinho mais à frente. A gente tem que ter uma redução gradual, mas contínua. Então, se eu estiver reduzindo nessa faixa, eu posso ir gradativamente de hora em hora, reduzindo pela metade a infusão da minha insulinoterapia. E caso eu não atinja essa meta, eu vou dobrar a dose. Então, vamos para um exemplo prático. Eu tenho um paciente que chegou na primeira hora com uma glicemia de 500 e na segunda hora 520. Ele tem 60 quilos e eu estou usando 6 ml. Se na primeira hora eu comecei 6 ml, ele não abaixou, pelo contrário, ele aumentou um pouco o valor da glicemia, eu vou dobrar. Eu vou deixar de 6 ml para 12 ml. Suponhamos que o mesmo paciente chegou com uma glicemia de 350 e após a primeira hora ele foi para uma glicemia de 250. Então, esse mesmo paciente de 60 quilos, eu usaria 6 ml da solução, eu vou reduzir pela metade. Então, a taxa de infusão de 6 ml eu posso passar para 3 ml, tá? E o que muda aqui no estado hiperglicêmico, talvez seja a única mudança efetiva, é que nesses pacientes eu posso esperar ainda mais a baixa da glicemia. Então, eu não preciso começar essa dose de 0,1 igual aqui na cetoacidose. Eu posso começar uma dose de 0,05. Então, aqui a gente pode fazer uma solução de 1 para meio, então 50 unidades de insulina regular para 100 ml, para facilitar o meu cálculo. Então, em 80 quilos, eu vou correr os mesmos 8 ml por hora. Se fosse 60, 6 ml hora. Se o paciente tiver 100 quilos, na solução de 1 para 1,5, eu vou ter 10 ml hora, porque eu sei que a cada 10 ml eu vou ter 10 unidades de insulina, tá? Então aqui a meta é igual, só a dose inicial que a gente pode reduzir. O nosso objetivo é a checagem de glicemia de hora em hora. A gente vai ajustar e começar a glicose quando eu tiver uma glicemia de ponta de dedo entre 200 e 250, e eu posso reduzir em 50% as infusões a cada hora quando eu atingir a minha meta de glicemia adequada, tá? Então, lembrar que para aqueles pacientes a gente vai ter que fazer ponta de dedo. Uma outra recomendação que a gente teve atualizações é que antigamente a gente fazia um bolos de insulina venosa, né? E depois a gente iniciava a bomba de infusão. Hoje a gente sabe que os estudos que compararam o uso do bolos e aqueles pacientes que não utilizaram bolos, não houve mudança significativa nos desfechos favoráveis para nenhum dos grupos. Então, hoje é categoria D, a gente acaba não utilizando, mas saber que poderia ser aí uma estratégia inicial, principalmente naqueles pacientes que às vezes têm dificuldade de acesso ou conseguir um acesso transitório, para poder segurar até que a gente consiga manter e garantir uma via de infusão contínua de insulina. O tipo de insulina aqui eu vou destacar para vocês a insulina regular, tá? Então a gente vai entender que principalmente a gente tem o uso da insulina regular. A gente pode ter os análogos de ação rápida, então Fiasp, Asparte, como uma possibilidade de tratamento, principalmente na cetoacidose leve, tá? E a gente não vai utilizar na fase aguda as insulinas de longa duração, como Degludeca, como Glargina, porque a gente sabe que o tempo de ação vai ser muito longo e a gente acaba não tendo pico, que nesse momento seria até
adequado para a gente aí, se a gente fosse pensar quando for desligar a bomba, por exemplo, tá? Então, lembrar de regular e análogos de insulina ultra rápida. E aqui eu trouxe para vocês uma informação que a gente já falou, que pode ser utilizada as insulinas subcutâneas na cetoacidose leve. Então, para aqueles pacientes que têm cetoacidose leve, então pH entre 7,25 e 7,3, e que eu vou conseguir manter a ponta de dedo adequada, o paciente está tranquilo, nenhuma comorbidade, estável hemodinamicamente, já consegui controlar a volemia, eu posso utilizar, sim, o uso da insulina subcutânea, então isso vai ser uma possibilidade. Tem algumas vantagens, né? A gente tem uma eficácia e segurança semelhante do uso da venosa, não vai precisar de uma monitorização tão assertiva, porque não vai ser venosa. Então, eu espero, né, um tempo de início de ação ali mais curto, por ser análogo rápido de insulina, mas diferente da ação venosa dela. Né? O paciente pode ser, às vezes, conduzido no leito de enfermaria comum, não precisa estar monitorizado, não precisa estar no leito de terapia intensiva ou numa sala de emergência, né? Então, lembrar que são algumas vantagens aí. E as considerações que a gente tem que usar com o paciente na cetoacidose leve, a gente vai ter que ter um treinamento adequado da minha equipe, então, assim, a equipe precisa estar coesa, manter a checagem de glicemia e a gente vai levar em consideração que o uso da insulina subcutânea não vai ser aplicado para aqueles pacientes gravemente enfermos. Bicarbonato, que é uma conversa muito rápida, porque a gente só tem dois caminhos, gente. A gente não faz bicarbonato na cetoacidose quando o pH está maior do que 6,9. Ponto. Menor do que 6,9 a gente pode considerar, então pode ser utilizado principalmente naqueles pacientes com alteração cardíaca, que podem ter um componente de hipocontratilidade. Então aqui eu até deixei, né, um esquema que a gente pode fazer de 50 a 100 milimol da solução de 8,4% diluído em 200 a 400 ml, mas a gente não usa bicarbonato quando o pH está acima de 6,9. Ah, o pH está a 7 com bicarbonato de 3. Beleza. Trata com o volume que a gente já falou, cuida do potássio, usa a insulina e começa a glicose na dose que a gente conversou, que o seu bicarbonato vai subir. Ele não vai ficar no 3, no 4, ele vai subir. É só ter paciência. Tá? E o uso inadvertido do bicarbonato pode trazer aí efeitos deletérios, principalmente relacionados ao edema cerebral. Então a gente vai evitar, tá? E por fim, o fósforo, que pode estar baixo, a gente só vai repor quando tem uma hipofosfatemia grave, com fósforo dosado menor do que 1, ou pacientes com valor de referência abaixo do meu range, da minha curva do laboratório, que estejam em quadros anêmicos, que tenham uma insuficiência cardíaca congestiva ou respiratória, e pacientes hipoxêmicos. Tá? Então, a gente pode usar de 20 a 30 mEq por litro de fosfato de potássio para repor o fósforo. Então, somente nesses grupos de pacientes especiais, ou se tiver uma hipofosfatemia grave, com os valores menores do que 1 miligrama por decilitro. A monitorização ela precisa ser contínua, então a gente vai checar glicemia de hora em hora, eletrólitos, gasometria a cada 2 a 4 horas. Aqui eu vou só lembrar para vocês que não é obrigatória a gasometria arterial. Pelo contrário, a gente usualmente faz uma primeira gasometria arterial na admissão para avaliar as pressões de gases, mas no segundo, terceiro, quarto momento, a gente vai fazer gasometria venosa. Até porque gasometria arterial dói pra caramba. Eu posso perder a possibilidade depois de punção se o meu paciente, por exemplo, piorar, tiver uma deteriorização clínica e precisar de uma monitorização de PIA, por exemplo. Então a gente faz uma primeira gasometria arterial. As gasometrias sequentes podem ser venosas, tá? Cetonemia, se a gente tiver disponibilidade, a gente vai fazer de acordo com a minha dosagem dos eletrólitos e da gasometria. E os sinais vitais eles vão ser checados de maneira contínua em leito de terapia intensiva ou de urgência e emergência, até que a gente tenha uma melhora do quadro clínico. Complicações esperadas. A gente tem arritmia cardíaca, a gente tem insuficiência respiratória, principalmente porque esses pacientes podem ter uma infecção sobrejacente ou eles podem entrar numa falência respiratória. Alteração da função renal, então eu tenho um hipofluxo renal, eu tenho uma desidratação, então um componente pré-renal, por isso que é tão importante a gente conseguir repor a volemia desses pacientes. E a complicação mais crítica para a gente é o edema cerebral.
né? Então, o paciente tem como queixo uma cefaleia progressiva, uma deteriorização do quadro neurológico, alteração, torpor, irritabilidade. Ele pode ter o que a gente conhece como tríade de Cushing, né? Como sinal tardio, grave do edema cerebral. Então, como a gente faz para poder evitar o edema cerebral? A gente vai tratar adequadamente esses pacientes, né? A gente não vai fazer bicarbonato para o paciente que não precisa. A gente vai reduzir a glicemia no tempo adequado, na minha meta de 50 a 70. Eu vou manter o controle adequado da volemia desses pacientes. Então, se eu consigo tratar adequadamente a minha cetoacidose, consequentemente, eu vou reduzir o risco de edema cerebral, né? E ele vai entrar aqui como principal motivo de causas de morte na cetoacidose, principalmente na população pediátrica, né? A gente vê que as outras causas, efeito colateral, hipocalemia, infecção do quadro sobrejacente, os traumas e a própria complicação como uma sobrecarga hídrica, por exemplo, num paciente cardiopata, vai estar aqui bem baixo. Então, a maior causa de morte cerebral na cetoacidose é o edema cerebral. Então, lembrar que é uma complicação muito grave que ela é contornável se a gente tratar de uma forma adequada, né? Os nossos parâmetros de acompanhamento, então a gente já conversou em relação à queda da glicemia, de 50 a 70 por hora. O bicarbonato geralmente vai ter um aumento de 2 a 3 mEq por litro por hora de tratamento adequado. Isso não é uma regra, mas é o que a gente pode esperar. E a gente vai esperar uma redução da cetonemia também em torno de 0,2 a 0,5 milimol por hora de tratamento adequado, se a gente conseguir manter toda aquela estrutura de infusão de glicose, de infusão de fluido, de checagem de exame e de monitorização do paciente. Isso seria o cenário ideal. É claro que a gente não vai conseguir, né? Então, o acesso perdeu, o paciente ficou agitado, o fluido acabou, chegou uma parada na sala, tive que não chequei, parei de checar, não consegui fazer o potássio de novo. Então, no cenário melhor possível, a gente esperaria essas faixas de melhora aqui de bicarbonato e de cetonemia. Da glicose, claramente a gente consegue acompanhar porque é ponta de dedo, né? Então é mais fácil. Os critérios de melhora, de resolução da cetoacidose. Então, quanto que eu posso dar alta para uma enfermaria? Quando eu posso tirar o pedido de leito de CTI? Eu preciso ter uma glicemia controlada, eu preciso ter uma correção da minha acidose, então pH maior do que 7,3 com bicarbonato maior do que 15 a 18, que eram os nossos valores de corte. Melhora da cetose, via oral preservada, ou pelo menos uma tentativa de sonda nasoentérica, se aquele paciente tiver algum quadro que vai, né, contraindicar a via oral. E principalmente a gente conversou controle, detecção e tratamento adequado da minha causa precipitante. Foi baixa ingesta hídrica, foi omissão de dose de insulina, mais fácil de tratar. Aí é um quadro de uma ITU no idoso frágil. Então, consequentemente, a gente vai ter que tratar isso daí de uma forma adequada, tá? Lembrar que a gente sempre tem que transitar o uso da insulina subcutâneo e venosa. Então, o paciente que está usando insulina venosa, eu vou ter que prescrever esquema basal bolos. Lembrar que a gente só vai desligar a bomba de infusão contínua depois de já ter feito a dose subcutânea. Então, a gente faz dose subcutânea. A dose subcutânea da insulina regular vai demorar 2, 3, 4 horas para surtir efeito. Então, eu faço, mantenho ali a bomba 2, 3, 4 horas, depois eu posso desligar, né? E aí a transição vai ser um pouco mais específica, isso vai ficar a cargo de quem vai continuar o tratamento desse paciente, mas para entender que a gente vai ter que manter o esquema de insulinização desse paciente com cálculo de dose da insulinoterapia que couber, né? Considerando dose de peso, dose que o paciente já utilizava, esquema inicial de insulinoterapia. Então, não deixar de pensar sobre isso, porque se o paciente tiver alta do leito de emergência sem as doses de insulinoterapia prescritas, ele pode entrar no estado de cetoacidose novamente, né? Então, lembrar da continuidade de tratamento. Então, a gente tem que sempre lembrar também da educação do paciente, então, reconhecer, né, educação em insulinoterapia, conscientização da minha equipe, manter os acompanhamentos regulares, porque isso vai fazer com que esse paciente tenha uma prevenção de novos episódios. Então, não é só a gente conseguir detectar, diagnosticar, tratar naquela fase aguda, a gente tem que fazer a transição do ambiente hospitalar para o ambiente ambulatorial de uma forma segura, para reduzir o meu número de reinternação, para eu reduzir os meus desfechos negativos.
Lembrar que a gente pode ter cetoacidose em populações especiais, principalmente idosos, crianças e gestantes. Aqui entender que a gente vai tratar da mesma forma, tá? Para todos os pacientes. Em relação aos usuários de inibidores de SGLT2, a gente já conversou extensivamente na aula, então lembrar da cetoacidose euglicêmica. E aqui, como último slide, só para a gente memorizar alguns pontos chaves. Então, o diagnóstico, os valores de glicemia, acidose e cetonemia. Lembrar que a gente não faz tratamento com insulinoterapia com potássio menor do que 3,3 e que a gente vai querer manter o potássio entre 4 e 5, que a gente não vai usar bicarbonato em pH maior que 6,9, que a glicose ela precisa ser utilizada no tratamento, porque vai ser ela que vai fazer com que a gente tenha um desvio da via metabólica, manter o tratamento adequado com a hidratação e insulinoterapia, garantir que o paciente vai ter a sua transição adequada da insulinoterapia subcutâneo, da EV para subcutâneo, né? E lembrar o slide que eu falei, leucocitose não é igual a ceftriaxona na cetoacidose. Então, a gente espera leucocitoses nesses pacientes, a gente precisa ter um diagnóstico de um quadro infeccioso para poder garantir que a minha indicação do uso da antibiótico terapia seja adequada. Eu acho que é isso. Eu trouxe aqui para vocês, né, um breve resumo. Agradeço e estou à disposição para a gente poder tirar dúvidas. Doutor Pedro, muito obrigado, uma excelente aula, um grande compilado aí, guia de bolso, tá? Tá, ficar no pronto-socorro com esse material aí vai auxiliar muito. Espero que tenham tirado print aí, porque demos É, boas dicas, né? e a aula também vai ficar gravada, será disponibilizada em nossas redes sociais. Acho que um grande desafio aí é a presença do gasômetro nas unidades de urgência, né? Hoje, infelizmente, são poucas unidades que conseguem, mas assim, eu acho que às vezes, se tiver algum colega de alguma unidade aí que atende um número importante de pacientes, que é uma realidade hoje a nível nacional, pode procurar a LiveMed, eu estou à disposição. Dessas aulas, Pedro, já saíram grandes documentos para as unidades, para ajuste de exames, qual o melhor exame para aquele protocolo. Eu estou documentando todos, encaminhando às unidades de saúde, ao secretário de saúde diretamente, e até agora todos foram muito bem recebidos, de acordo com esses novos protocolos que a Live está propondo, com essas atualizações. Então, já é um convite, eu fico à disposição, eu também estou na live, para poder redigir esses documentos. Se alguém tiver alguma dúvida, né, a gente pode trazer para discussão junto com o doutor Pedro. Aqui no chat não teve nenhuma, não, tá? Acho que só se Não. alguém tiver aí presencial. Gente, encaminhei também no chat a lista de presença. Peço que todos assinem, por favor. Pedro, a aula foi tão boa que eu fui anotando algumas coisas e no final você já foi voltando e amarrando e direcionando. Eu acho que é por isso que a turma está bem, bem tranquila, né? E eu acho que a gente também, né, assim, para cetoacidose a gente tem a receita de bolo, né? Muito protocolo, não tem como É fugir. protocolo. Não é uma discussão de qual antibiótico eu vou começar aqui, levar em consideração, né, algumas particularidades. A gente tem isso muito assertivo. É muito fácil para quem tiver dúvida, né? É só a gente entrar. A gente tem um protocolo de tratamento da cetoacidose da Sociedade Brasileira de Diabetes. Assim como a gente tem institucionalmente em vários hospitais os protocolos, né? Então, a gente sabe que isso vai acontecer, mas receita de bolo se a gente seguir, e é muito bom, porque é um paciente que chega muito grave e é um paciente que melhora. Então, se dá gosto da gente tratar. Quem trabalha com urgência e emergência aí sabe que é um paciente que a gente tem, assim, a gente fica muito feliz porque rapidamente aquele paciente melhora, né? Sim. A A gente gente teve teve uma uma pergunta pergunta aqui. aí. Em caso de cetoacidose euglicêmica, devo suspender o inibidor de SGLT2 após a melhora clínica? A gente suspende, não significa que o paciente vai ter a suspensão ad eterno, tá, Jéssica? Então, assim, a gente suspende nessa fase aguda inicial, a gente transita o cuidado para alguma outra droga, tá? A gente pode até reconsiderar o uso dos inibidores de SGLT2, até porque com essas atualizações a gente leva também como parâmetro melhor da insuficiência cardíaca e da disfunção renal, né? Então ainda vão haver discussões. Será que eu vou voltar ao inibidor de SGLT2 único e exclusivamente para o tratamento do diabetes? Ou eu vou voltar porque eu vou considerar, né, a melhora da insuficiência cardíaca ou os desfechos de nefroproteção.
Então, a gente pode manter suspenso na fase inicial, mas no segundo momento discutir, principalmente porque a gente sabe que podem haver, né, fatores precipitantes para a cetoacidose euglicêmica com o uso dos inibidores de SGLT2 e não exclusivamente por causa da droga. Então, às vezes, um paciente que fez uma ITU e que intercorre e usa inibidor de SGLT2, então ele tem, né, um parâmetro ali alterado, mas não é uma contraindicação absoluta para a gente nunca mais continuar. Isso é discutido e é definido em conjunto, considerando risco-benefício. Ótimo. Acho que a Jéssica tá. Não, isso aí. Ela agradeceu. Gente, alguma outra dúvida, algum outro questionamento? Acho que não, Pedro. É isso. Não esqueçam de assinar nossa lista de presença, está aqui no chat, tá? Muito Ó, obrigado, Andrônico. Boa noite para todo Pedro, mundo. apareceu outra. Espera aí um Ó, pouquinho. não tem particularidade. Assim como na sepsis a gente discute a questão volêmica, Daniel, para os pacientes que estão em cetoacidose, a gente tem que repor volemia, tá? Então, não é contraindicação porque o paciente tem insuficiência cardíaca. É claro que a gente vai tentar avaliar o perfil volêmico adequadamente desse paciente. Então, se eu tiver um ultrassom point of care, tentar passar o ultrassom para avaliar a volemia, tentar fazer cota menor de volume e auscultar mais frequente, ver como que o paciente está do ponto de vista perfusional e hemodinâmico. Mas a gente sabe que a insulinoterapia ela só vai ter uma efetividade plena quando o paciente está com status volêmico adequado. Então não adianta ficar fazendo insulina na bomba de um paciente que esteja desidratado, por exemplo. Né? Então preciso garantir que a volemia dele esteja adequada. Então não é uma contraindicação para poder fazer volume, não. O que a gente vai ter um pouco mais de atenção, e se a gente tiver algum outro parâmetro para avaliar melhor a volemia, a gente vai utilizar a mão, né? Claro, estou fazendo volume, o paciente ficou mais congesto, precisou de oxigênio, saturou, piorou a ausculta, eu vou pisar um pouco no freio e vou considerar, né, qual vai ser a próxima etapa, mas não é uma contraindicação. É isso. Obrigada. Só vou repetir a pergunta, porque a aula fica gravada, Pedro, né? Então, o doutor Pedro respondeu o seguinte questionamento: paciente com IC descompensada, perfil B e cetoacidose diabética, se ele teria alguma particularidade, tá? Só para contextualizar. É Beleza. isso, né? Muito obrigada a todos, valeu pela participação, doutor Pedro, muito É obrigada. isso, Excelente pessoal. aula. Acho que eu consegui no tempo, né? 43 minutos. Isso que não é Total, bom. foi excelente. Tá É isso ótimo. Um aí. abraço, pessoal. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Obrigada.